passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 8, assim nos diz na Palavra do Senhor. Segunda aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em nosso meio, nós vamos sempre nos deparar com dois tipos de pessoas: as que esperam acontecer e as que fazem acontecer. As que esperam acontecer são acomodadas, estão satisfeitas com tudo ao seu redor, muitas vezes não tentam fazer algo diferente, pura e simplesmente por medo de fracassar. Deixam de ter experiências marcantes porque se trancam no conforto de seus quartos e ainda dão graças a Deus por estarem protegidas do mundo. As que fazem acontecer são consideradas loucas, inconsequentes e muitas vezes são até incompreendidas, ridicularizadas até. Tudo porque ousam, tudo porque sonham, tudo porque desejam fazer algo que vai contra o usual, o natural, o certinho. Essas pessoas não veem o fracasso como um fim de estrada, mas como o começo de uma nova jornada. Quero lhes trazer um exemplo, o exemplo de John Pierpont. Ele se formou professor com entusiasmo e idealismo pela universidade que o seu próprio pai ajudou a fundar. No magistério, logo se revelou um fracasso, pois era mole demais com os alunos. E assim mudou de ramo. Resolveu tentar um estágio como advogado. Mas logo foi derrotado pelo fracasso, pois era generoso demais para com os clientes e excessivamente escrupuloso, o que o levava a escolher as causas que davam menos dinheiro. Então, John Pierpont desistiu da advocacia e abriu um armazém. Novamente fracassou, tudo porque ele era incapaz de cobrar preços que lhe dessem lucro e ele não conseguia resistir aos pedidos de fiado. Entre uma profissão e outra, o John Pierpont escrevia poesias que, apesar de serem publicadas, não lhe rendiam direitos autorais suficientes para viver de seus versos, ou seja, ele fracassou também como poeta. Estudou teologia na Universidade de Harvard e foi pastorear uma igreja em Boston, mas as suas posições a favor da lei seca e contra a escravidão o puseram em confronto com os membros mais influentes da congregação. E mais uma vez, John Pierpont foi obrigado a renunciar. Fracasso como pastor. Aí foi indicado como candidato do Partido Abolicionista ao cargo de governador de Massachusetts, mas perdeu a eleição. Mas ele não desistiu e candidatou-se ao Senado pelo Partido Terra Livre, e mais uma vez foi derrotado. Com a Guerra Civil em andamento, ele logo se apresentou como capelão ao 22º Regimento de Voluntários do Estado de Massachusetts. Mas ele pediu baixa 15 dias mais tarde, ao descobrir que ele não tinha estômago para as guerras. E mais um fracasso.
Alguém lhe conseguiu um emprego muito humilde numa das subestações do Ministério da Fazenda em Washington. E lá então ele passou os seus últimos anos de vida abrindo e fechando gavetas de arquivos. Morreu em 1866, aos 81 anos, como um perfeito fracassado. Não conseguiu fazer uma única das coisas que tentou e nem pôde ser uma única das personagens que escolheu. Você deve estar pensando, parece que ser um sonhador, ser alguém que faz acontecer, não é tão bom assim. Esse homem, por exemplo, sonhou, lutou, fez tudo o que pôde e, no entanto, ele só colecionou fracassos. Muitas vezes é essa a sensação que nós vamos ter. A sensação de que está tudo dando errado, de que nada dá certo, que toda a luta que tivemos foi em vão, que os nossos sonhos se tornaram um grande pesadelo. Mas isso não é verdade. É nos momentos mais difíceis, quando nos sentimos mais desamparados, quando parece que chegamos ao fundo do poço, que Deus se revela e nos mostra que estamos no caminho certo, que os percalços não estão lá para nos destruir, mas para nos fazer crescer, para nos fortalecer, para nos preparar para uma jornada ainda maior. Antes de correr, você teve que aprender a andar, e antes disso, teve que aprender a engatinhar, e não foram poucos os tombos. E, no entanto, nenhum bebê desiste de andar, porque encontra em seus pais a ajuda e o amparo para continuar tentando. Não desista de sonhar. Deseje sempre alçar voos mais altos. Não se satisfaça com a mediocridade. Busque o melhor de Deus para a sua vida. E mesmo que isso pareça loucura, mesmo que as pessoas te olhem e riam dizendo: quem é você? Ou você nunca vai conseguir isso é loucura. Não mesmo. Não tenha medo de fracassar, meu irmão. Ouse. Não tenha medo de tentar. Acredite. Não tenha medo de lutar. Encare. Infelizmente, o John Pierpont não pôde ver que seus fracassos não foram tão retumbantes assim. A educação foi reformada, os procedimentos legais foram modificados, criaram-se leis de proteção ao consumidor e, é claro, a escravidão foi abolida. Pierpont se empenhou por maior justiça social, lutou o mais que pôde para transformar-se num ser humano digno, engajou-se nas maiores questões de seu tempo, mas jamais perdeu a fé no poder da vontade. Nisto sim, ele teve sucesso. Mas ele não foi o único a passar por esse tipo de situação. Muitos homens e mulheres durante a história experimentaram fracassos na luta por seus sonhos e ideais. Mas um pequeno detalhe torna a história de Pierpont muito especial. Uma vez por ano, todos nós festejamos um de seus sucessos. É uma música muito simples que fala do prazer de deslizar pela neve num trenó puxado por um cavalo e ouvir o riso dos amigos. É de John Pierpont, a autoria da música Jingle Bells, que é tocada em todos os natais. Jingle Bells, é dele, a autoria dele. Escreveu uma canção que celebra a mais simples das alegrias, uma canção que milhões e milhões de pessoas cantam ao redor do mundo, gente que às vezes nunca viu neve, ou nem sabe o que é um trenó, uma canção que todos reconhecem aos primeiros acordes de um piano. Isso sim é um verdadeiro e grandioso sucesso. Você que me ouve, afinal de contas, você está preparado para a vitória? Sim, porque a vitória é certa. Ainda que não pareça,
Ainda que as adversidades da vida nos façam acreditar que chegamos ao fim, Deus sempre nos surpreende e nos reserva algo especial. Creia que as promessas que Ele te fez vão se cumprir, que os sonhos que Ele colocou em seu coração vão se realizar e que Ele vai estar sempre ao teu lado, te amparando e te ajudando a levantar. Não desista de sonhar nunca, mesmo que pareça improvável ou até mesmo impossível, faça parte do grupo que faz acontecer. Encerrando, há um provérbio árabe que diz: quem quer fazer alguma coisa encontra um meio. Quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Pense nisso e tenha uma boa tarde, na paz do Senhor.